futebol feminino. No lance, ou emoção no destino, exclusiva. Fala pessoal do No Lance, junto com a gente, Vicky Rachid. Comenta pra gente, Vicky, sobre o futsal. Como é que o futsal entrou na sua vida e você se tornando goleira do futsal feminino? Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. O futsal, ele foi, assim, fundamental na minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem o futsal. Eu sempre gostei de futsal, de futebol, sempre gostei de assistir em casa, mas nunca tive a coragem de começar a praticar, competir realmente, né? Porque hoje em dia o futsal tá bem mais valorizado, o esporte feminino, né? Naquela época não tinha tantas, tinha como fosse um tabu, né? Você ficava com medo de, não, será que vão achar que não é coisa pra menina? Então eu meio que ficava com esse receio, eu vou ficar só assistindo mesmo. E quando foi em 2023, começo de 2023, eu falei, cara, não dá, essa paixão é muito grande dentro de mim, eu vou começar a competir, é isso que eu amo fazer da minha vida. E eu comecei a treinar na seleção, né, da minha escola, e eu me encontrei no gol. Eu acho que, assim, é uma posição, ser goleiro é muito difícil, mas, assim, é uma coisa que você, no começo você fica tipo, gente, eu vou morrer aqui na primeira bolada que eu levar. Mas vale tanto a pena. Vale tanto a pena. Por mim, se eu tivesse a certeza, não, eu vou levar uma bolada todo dia, mas vou ser goleira pro resto da minha vida, eu toparia. Então, assim, eu comecei a competir muito nesse ano, competi várias competições estaduais, macro-regionais, cearenses, né, durante o ano todo. E em 2024 eu continuei também no gol, né, joguei várias competições. E 2025 também continuei no futsal, né? E quando foi no meio do ano eu mudei de escola, né? E a gente tava, não, vamos começar uma seleção aqui de futsal também, né? Porque nessa minha escola antiga já tinha uma seleção há muito tempo, era uma seleção muito forte, né? Como hoje ainda é. E nessa minha escola atual tinha muitas meninas com qualidades individuais, mas não tinha seleção ainda em grupo formada. E aí a gente conversando, vamos montar. E eu fiquei junto, a gente falou, bora. Esse ano a gente tá com a nossa seleção de futsal competindo, né, valendo vaga até pro brasileiro. E, assim, é uma honra poder mostrar o futsal feminino pra vocês. Eu acho que, assim, a minha missão de vida é essa, né? É o que eu mais amo fazer e eu espero fazer isso pro resto da minha vida, enquanto com saúde eu tiver, né? Então, eu acho que... E o apoio de vocês é muito importante pro futsal, no caso, pro esporte feminino em geral, né? Futebol de campo, futsal, qualquer esporte feminino, eu acho que tem que ser valorizado, tem que ser aplaudido de pé, porque é difícil. A vida de atleta é muito difícil, mas quando você não tem a visibilidade que, por exemplo, o esporte masculino tem, né? A audiência, fica tudo mais difícil, porque você não tem aquela, né, vontade de falar, gente, meu trabalho não vai ser valorizado. Mas quando a gente sente o apoio, né, de vocês, do público e tudo, dos torcedores, é tão gratificante que você para e fala, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que faz valer a pena. Então, assim, continue apoiando a gente, porque é tão gratificante que o futsal é o amor da minha vida inteira. Minha vida. A maior dificuldade, né, que eu acho, assim, toda posição de todo esporte tem sua dificuldade, mas no gol é uma coisa, assim, louca. Mas eu acho que jogando com menino, você percebe que é mais pesado, sabe? Eu acho que as boladas são muito fortes, né? Você se bota muito em risco de se machucar, como já me ocorreu várias vezes. Mas é uma coisa que como eu amo tanto fazer isso, eu acho que, assim, eu sempre falei, cara, vale a pena, eu tô apoiando, mas vale a pena. E, assim, já joguei várias vezes competições com meninos, treinos todos os dias com meninos, né, em alguns times que eu joguei. Só site, né, já joguei futsal também, mas mais só site com menino. E eu acho que, assim, mas apesar dessa questão física de, eu me machuco mais, eu acho que você aprende muito. Eu acho, assim, o futsal feminino, o esporte feminino tem sim sua valorização, mas com o masculino você aprende muito. Você aprende sobre a sua resistência física, né, sobre a força de chute, né, a agilidade que eles têm. Eu acho que, assim,
é muito aproveitoso, né? E eu jogando com menino, eu fiquei pensando, no começo eu ficava, cara, que bosta, tô aqui, isso aqui, tô levando bolada. Mas depois eu fui pensando, cara, isso aqui é uma aula pra mim, né? Eu tô aqui ajudando eles me ajudando, mas eu tô aprendendo muito. Porque eu chego no futsal feminino, eu ponho tudo em prática que eu aprendi com os meninos. Então, eu acho assim, isso me ajudou muito, né? Eu aprendi a resiliência, a força, a agilidade, e eu fui colocando isso no esporte feminino para também a galera conhecer e saber que, não tem essa de masculino e feminino, os dois podem se complementar, os dois podem se ajudar, né? Tanto o masculino tem muito que aprender com o feminino, com a nossa força, e o feminino também tem muito que aprender com o masculino. E eu acho que é isso que falta, sabe? Tem muitas pessoas que ficam, não, futsal feminino não é pra mulher, né, não sei o quê. Mas, gente, assim, tendo o meu exemplo, né, em prática, eu jogando com o menino, eu consegui levar muita coisa pro futsal feminino e futebol também, society feminino, que deu pra aproveitar. E eu acho, assim, isso fundamental. Então, quem tem a oportunidade de jogar com o menino e também jogar com as meninas, aproveite essa chance, porque eu acho que isso ajuda muito na sua carreira, demais mesmo. As dificuldades que eu tinha realmente era, às vezes, do nível, né, que a gente vê que, infelizmente, assim, né, biologicamente falando, em alguns casos, assim, os homens têm mais força física do que as mulheres, e isso acaba atrapalhando um pouquinho. Mas eu sempre, graças a Deus, fui muito abençoada em questão das minhas amizades também no futsal, no futebol. Eu ganhei muitos amigos, né, meninos também. E tudo isso foi muito gratificante e eu falei, fez valer a pena, né? Então, não me arrependo de nada que eu fiz, assim, no esporte. Fiz e faria tudo de novo. E eu acho que a maior lição, assim, que eu tive foi realmente aprender com essas diferenças e poder complementá-las, né? De, não, aqui é mais pesado. Mas o que eu posso aprender disso para levar, para ajudar o futsal feminino? Eu acho que isso é fundamental e falta muito dessa consciência em algumas pessoas, né? Eu acho que os meninos também têm muito que ensinar a gente e a gente tem muito que ensinar eles. Então, essa barreira, eu acho que tem que acabar, né? Porque eu acho que os dois estão unidos pelo mesmo objetivo, gente. Cada um quer crescer no esporte e se as duas se complementando, a gente vai levar o futsal para o mundo. Então, eu acho que as barreiras e diferenças, assim, são apenas, sabe, detalhes. E quando você faz com amor, tudo vale a pena. As boladas, né, os machucados, isso faz valer a pena quando você ama e entende o significado disso que eu falei. Então, assim, galera, vamos se ajudar, porque eu acho que isso tudo pode se complementar. Fala, pessoal do No Lance, continuamos falando com Vicky Rachid. Comenta pra gente, Vicky, sobre agora natação, né? Você que teve inspiração, estava comentando comigo aqui, inspiração de sua mãe, comenta pra gente como veio esse sonho, esse querer também, né, pra manter ritmo, pra ter a vontade de de fazer a natação. A minha mãe começou na natação muito pequena, né? Eu acho que desde os 4 anos, se eu não me engano, como ela me conta, ela começou na natação. Foi um esporte que ela se encontrou muito nisso. E ela começou a competiu brasileiros, ganhou brasileiros, né? Minha mãe, inclusive, é campeã também brasileira. Tem as medalhas dela todas guardadas, né? E aí a gente tem até um acordo, né? Cada competição agora que eu for e eu consigo ganhar uma medalha, ou não ganhar a medalha, ela vai me dar uma dela, pra eu ficar com todas dela. Minha mãe, infelizmente, ela parou muito cedo, porque a pessoa que ela mais amava, assim, né? Que era a babá dela na época, ela faleceu. Ela foi atropelada. E aí minha mãe perdeu totalmente o chão, então ela não quis mais continuar, né? E é um motivo super, né? Dá pra você entender, mas eu fiquei triste, né? Porque minha mãe tinha todo o potencial, mas ela, assim, eu acho que eu sempre falei, né? O amor pelo esporte tá no sangue. Eu acho que mesmo você parando, você nunca vai deixar de amar e viver aquilo, né? E minha mãe sempre falava, não, ela vai ser nadadora igual a mãe, não sei o quê. E eu fui pro futsal. Na verdade, eu comecei, meu primeiro esporte, ó, por curiosidade, meu primeiro esporte foi a natação. Eu comecei bebezinha, né? E só que eu até ali, assim, participava de competições, assim, escolares, pouca coisa, porque eu também era muito pequena, né? Mas aí depois eu comecei, eu já tava maiorzinho, acho que uns uns 7, 8 anos por aí. E aí eu tava competindo, né, tudo perfeito. E aí quando eu tava prestes a fazer uns 9 anos, eu decidi parar. Falei, mãe, não sei se é isso que eu quero, que eu tava já observando ali, namorando com futebol. Falei, não,
sei se é isso que eu quero, minha mãe. Ah, tudo bem então, né? Minha mãe sempre me apoiou muito nessas decisões. Mas passou, tudo beleza. E aí eu comecei no futsal, né? Minha mãe também, ela sempre fala que ela é minha fã número 1, tá? Então, assim, ela sempre me apoiou também no futsal, ia pros meus jogos, torcia, como até hoje torce. Mas eu, recentemente, tive um problema no meu joelho, né? Como eu ainda tô em tratamento, inflamação no meu joelho, artrite, coisa de atleta, né? E aí eu falei, cara, se eu precisar parar um pouco o futsal, eu não quero ficar parada, né? Porque eu acho que o meu pior pesadelo que eu poderia ter é ficar parada. Então eu vou ver algum outro esporte pra eu acrescentar ali na minha rotina. Mas claro, como uma segunda opção, porque o futsal sempre vai ser minha prioridade. E eu falei, vou voltar pra natação. Vou dar esse orgulho pra minha mãe, né? E minha mãe ficou super feliz. Ela, não, vamos nadar junto, vamos dar competir, não sei o quê. Eu, vamos nessa. A gente tá voltando a treinar, né? Tem horas que dá um pouco de trabalho pra conciliar com o meu treino, né? Porque eu falei, mãe, eu vou voltar a nadar, mas a minha prioridade sempre vai ser o futsal. Ela, não, tudo bem, mas eu quero que você continue comigo. Vamos voltar juntas. Aí tá certo. E aí a gente vai competir, eu tive a competição, inclusive, sábado passado, né? Aí, agora, começo de junho, vai ter o Cearense em Juazeiro e o Brasileiro em Recife. Minha mãe quer competir, voltar a competir em águas abertas, né? Que é no mar. E ela tá querendo me puxar para esse meio também, eu tô pensando, né? Mas, assim, a piscina sempre teve no meu coração também, né? Então, eu acho que você tendo ali uma segunda opção, eu acho que também ajuda também, porque a natação, ela mexe com o corpo todo. Então, até pro futsal aumentar a resistência, isso é muito bacana. Então, assim, eu falei, mãe, vamos nessa. Vou voltar a competir com a senhora. Vamos juntar nessa. E agora vai começar a preparação para a competição, né, de junho e do ano todo, né? Porque vai ter várias competições ao decorrer do ano. E se Deus quiser, se Deus permitir, vamos estar lá competindo e trazendo medalha pra gente, né? Então, assim, foi assim, minha história na natação começou desde muito cedo, teve essa pausa, mas agora eu tô retornando. E retornando, eu acho, da melhor maneira possível, né? Com quem meio que começou com tudo isso, que foi minha mãe. Então, poder estar dando esse orgulho pra ela ela falou assim, filha, você tá realizando meu sonho, né? Que eu parei muito cedo, mas você tá continuando. Ela falou, você é a continuação de um sonho. Então, eu fico muito feliz de dar esse orgulho pra ela. Eu tô não nadando só por mim, né? Mas por ela também. Que, inclusive, nessa competição que eu fui agora, minha ida foi muito boa. Quando eu tava voltando, eu comecei a passar mal. Não sei o que aconteceu, eu comecei a passar mal. E eu falei, gente, será que eu paro? Eu juro, eu fiquei pensando, será que eu vou parar? Mas eu olhei assim pro lado, minha mãe tava lá, vamos filha. Eu pensei, eu não posso desistir. E aí eu continuei a nadar pela minha mãe, né? Por mim, mas mais por ela. Eu falei, eu não vou dar essa decepção pra ela desistir. Eu até brinco com ela, que a Rashid não desiste. Ela sempre fala, Rashid não desiste. Então eu não vou desistir. Eu morrendo ali, mas eu continuei nadando por mim, por ela. E eu acho que eu fiquei muito orgulhosa, sabe? Assim, eu não posso ser tirada do primeiro lugar. Mas a minha mãe falou, filha, pra mim você foi a vencedora. Porque foi uma prova ali de resiliência, né? Então, acho que esse é o mais importante de tudo isso, é a gente se superar e principalmente juntas, que meu objetivo é conseguir conquistar o mundo junto com a pessoa que me fez voltar, né? Fala pessoal do Dolance, seguimos aqui com a Vicky Rashid. Comenta pra gente, Vicky, como é a sua rotina, né? Porque tá na escola ainda, vai pra treino, natação, como é que tá sendo seu cronograma, né, para poder abranger tudo isso, né, estudar e também fazer aquilo que você ama, que é jogar e também treinar, obviamente, né, Vicky? Assim, realmente a rotina fica meio puxada. Meio não, muito puxada. Eu ainda tô na escola, né, tô no ensino médio, mas assim, eu tive a sorte de encontrar uma escola muito parceira comigo, né? Eu acho que assim, a escola que eu tô desde o começo, que eu falo, olha, eu sou atleta, a gente de treinar assim, 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 e eu tenho competição assim, assim, assim. Eles chegaram junto comigo e falaram, não, a gente tá com você e a gente não solta sua mão. Fica tranquila que a gente resolve depois. E esse apoio incondicional que eu tive foi muito fundamental. Eu acho que era isso que eu precisava, entendeu? É puxado,
porque eu também não sei se foi uma sorte ou foi azar, né? Que a minha rotina de treino na Unifor é de tarde, e eu estudo de tarde. Então, assim, eu falei, cara, eu perdi o primeiro dia de aula, eu perdi as 3 primeiras aulas. Dia de terça e quinta, eu chego atrasada. Lá, o povo da escola me chama de turista, né? Meu apelido lá é turista, dos meus amigos. Porque eu vou primeiro pra Unifor, e aí, quando dá umas 3h30, 3h40, eu chego na escola e assisto só as 3 últimas aulas. Quinta-feira, a gente sai mais cedo na última aula. Então, depois do intervalo, a gente só tem 2 aulas. Então, tem dias que eu assisto só 2 aulas e vou embora. Então, assim, realmente eu já aceitei que eu sou turista, né? O povo fala, tu não vem pra escola, não, eu sou turista. E assim, não é muito, porque eu não quero ir. É porque eu sempre botei na minha cabeça que eu priorizo a minha rotina de treino. Eu sou muito focada no que eu quero. E quando eu quero, eu entro de cabeça e não largo, né? Então, assim, e a escola, né? Os profissionais, diretores, coordenadores, enfim, professores também, entenderam o meu lado e me deram todo o apoio necessário, até mais do que eu imaginei, né? Então, acho que isso tornou toda essa rotina, esse processo mais leve. Eu acho que todo atleta, ou atleta, né, deveria ter uma escola parceira, assim. Eu acho que isso, com certeza, me motivou mais, né, a treinar. Teve dias que eu falei, e agora? Eu tenho prova tal dia, mas nesse dia eu tenho uma competição muito importante, posso faltar. A escola, não, a gente faz outro dia, pode ir, relaxa. Então, assim, eu nunca sou prejudicada, né, por conta dessa minha rotina intensa de treinos. E graças a Deus, por exemplo, quarta-feira eu tenho um específico de goleira e é de tarde. Eu tenho a sorte dos meus treinos serem todos de tarde, gente. E muita gente me perguntou, por que você não muda pra amanhã? Por que você não vai pra amanhã, né, estudar de manhã? Assim, vai fazer 1 ano que eu mudei, eu sempre estudei de manhã, minha vida toda, desde criança, assim, de pequenininha. E eu falei, cara, quando eu mudei pra tarde, foi uma paz tão grande, assim, eu acordo direitinho, consigo me arrumar, consigo treinar, consigo pra depois ter outra rotina de treino, pra depois ir pra escola. Eu acho que, assim, eu gostei muito do período da tarde. Eu achei muito calmo, as pessoas também, né? Então, assim, não quero mudar pra amanhã, até porque eu moro um pouquinho distante, não é um longe, mas é um longe meio perto da escola. E no período da manhã, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, tem muito trânsito. Então, daqui que eu cheguei até lá, eu iria me atrasar. Então, eu teria que acordar às 5 horas da manhã pra poder me arrumar direito. Não tá fora dos meus planos, gente. Eu preciso ter uma rotina calma, né, pra poder, né, conciliar com os treinos. Mas até agora, né, e se Deus quiser, continue assim, tá dando tudo certo. Na minha rotina é realmente muito puxado, eu treino todo dia, né? Então, até final de semana, né? Eu tô treinando, às vezes quando não é específico de goleira, é treino físico, né? É fisioterapia. Então, eu tô sempre cuidando da minha saúde e focando nos treinamentos, porque é aquela coisa, né? A gente tem que ter ambição pelo que a gente faz. E eu trabalho com isso e, assim, honro muito essa questão da obsessão pelo que eu faço, né? Pode me chamar de, você não pensa em futebol, respira futebol. É isso mesmo. Se eu não tiver ambição, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, eu acho que... e aniversário de família, alguém tá doente no hospital, não sei o que. Gente, I'm sorry, mas eu vou pro meu treino. Eu não... Tem jogo e tem aniversário da família, de alguém da família, eu vou pro jogo. Alguém tá internado, eu vou pro jogo. Então, assim, pode parecer uma loucura às vezes, mas quem realmente é atleta vai entender o que eu tô falando. Porque se você não tiver uma rotina extremamente focada, você não chega em lugar nenhum. E a concorrência aumenta cada vez mais, né, nesse rumo. E, assim, pra você chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém faz. Então... é isso, você tem que ser louco no mundo do futsal, né? Do esporte em geral. Então, graças a esse apoio incondicional que eu tenho também da minha família, né? Em relação a me deixar em treino, em me pegar em escola, não sei o quê. Então, eu tive esse apoio incondicional da escola, treinadores, professores, minha família. Então, isso me ajudou e me motivou muito, né? Então, eu acho que a compreensão dessas pessoas que estão no seu redor faz toda a diferença nesse mundo, né? Então, é isso. Eu amo o que eu faço, eu amo minha rotina. Se eu pudesse, eu teria essa rotina pro resto da minha vida. A idade vai chegar alguma hora? Vai. Mas a gente continua, né? Então, a minha rotina fica mais leve por conta do apoio que eu tive, né? Então, acho que isso faz toda a diferença. Fala, pessoal do No Lance.
Seguimos aqui com a Vicky Rachid. Vicky, comenta pra gente as perspectivas suas, né, para o futuro do futsal feminino, né? Tem clubes de olho e também, né, suas perspectivas para a questão de faculdade, universidade, se você quer, né? E se você fosse, né, se você quer fazer faculdade, qual seria a sua faculdade dos seus sonhos? Assim, realmente, né, tinha até falado que tem alguns clubes de futsal feminino, né, falando comigo, né, mandando uma mensagem, a gente conversando. Eu tinha falado no começo do ano com o Corinthians, né, futsal feminino, e eu tava vendo a possibilidade de eu ir, mas por eu ser menor de idade ainda, tem muitas questões assim que envolvem, né, questão de autorização, e como vou me virar lá e tudo. Então, assim, e por eu ainda estar na escola, né? Então, assim, eu teria que me emancipar, o que eu teria que fazer? Então, eu falei, calma, vamos ver outras propostas. Eu continuei conversando, assim, não descartei nada, mas conversei com eles até ontem, inclusive, né? Então, tem esse time. Tem também o STEM, né, que é o futsal feminino, que é lá de Curitiba, que também está ali nos meus planos. O MAUG também, futsal feminino. Então, assim, não descartei nenhuma possibilidade, estou estudando as melhores possíveis. E eu acho que, assim, se eu pudesse, eu jogava por todos, né? Mas, assim, eu tô vendo aqui, ali que vai ser melhor pra mim. E em relação à faculdade, assim, eu sempre, desde pequena, eu tenho na minha cabeça, eu falei, eu vou fazer faculdade, né? E, sendo bem sincera, desde criança, assim, pequena, na minha cabeça, eu não ia levar, assim, o esporte como profissional. Eu falei, não vou ser jogadora profissional, vou fazer uma faculdade, não sei o quê. Então, assim, eu sempre botei na minha cabeça, eu quero fazer faculdade. Hoje em dia, né, eu visando, talvez, assim, ano que vem eu já vá jogar fora em outro estado, né? Então, assim, já complica a questão da faculdade. Eu penso em fazer educação física. Acho que meio óbvio, né? Eu tinha uma paixão muito grande por veterinária. Eu acho muito massa, muito massa. Eu amo animal. Mas não tem como eu estar ali no profissional e ser veterinária. É uma coisa que, assim, fica meio puxado, né? Mas, assim, se eu for fazer, eu creio que eu vou fazer. Eu não sei se vou fazer agora, né? Porque se eu for ano que vem jogar fora, não vai ter como eu fazer, aquela coisa. Mas eu vou focar no profissional. E quando eu estiver ali perto de me aposentar, que uma hora a idade vai chegar, né? Eu quero ter muito, assim, na minha cabeça que, cara, eu quero levar o esporte para as pessoas, né? Então, eu super gostaria de ser treinadora de futsal, por exemplo, ou preparadora de goleira, né? Já que eu sou goleira. Então, assim, eu penso na educação física para poder ter essa especialização, mas, em primeiro lugar, o meu profissional, né? Assim, no esporte mesmo, eu como jogadora, visando as competições, né? Então, eu primeiro vou focar nisso e depois, né, o que eu decidi ali pra mim, eu vou fazer a faculdade. Assim, tenho também oportunidades, né, de faculdades aqui, graças a Deus, fora também. Então, assim, mas eu não tem jeito. O que eu escolhi pra minha vida foi ser jogadora, foi, né, viver do esporte. Mas, assim, tendo a minha visão que eu tenho, não é que eu tenho que fazer uma faculdade, mas eu sempre quis, né, na minha cabeça, fazer uma faculdade. E minha família, não, tudo bem, se você quer fazer educação física, faz educação física, entendeu? O importante é fazer, né, alguma coisa. Eu falei, pode deixar, gente. Eu vou, assim, confia na mãe. Mas, em primeiro lugar, né, como eu falei, vai estar o meu profissional como jogadora. Mas penso, sim, em fazer educação física, né, para poder continuar no meio do esporte e levar todo o meu conhecimento, todo o meu aprendizado para as pessoas que estão começando, né? E que precisam dessa experiência, né? Que as pessoas, assim, por exemplo, que começaram no esporte, né, há mais tempo, que, se Deus quiser, quando eu começar a ensinar, eu vou estar um pouco mais velha, então eu já vou ter bastante mais, assim, mais experiência, né? Mais conhecimento para repassar para aqueles que estão começando. Isso para mim é uma honra, eu adoro ensinar, gosto muito de ensinar o que eu sei para as pessoas. Então, assim, eu tenho muito claro isso na minha cabeça, porque muita gente fala, ai, mas não sei o quê, tem que fazer pra ganhar dinheiro, não sei o quê. Eu, assim, na minha opinião, né, na minha visão, a gente nasceu e vive para ser feliz, né? Claro que a gente tem que fazer uma coisa, porque infelizmente tudo é pago hoje em dia, né? Então a gente tem que ter o nosso dinheirinho para poder a gente comprar as coisas e viver bem, né? Mas, assim,
não acho que o dinheiro tenha que ser a coisa mais importante, porque não adianta você ser milionário e você não ser feliz, né? Não fazer o que você gosta. Até porque o emprego, o trabalho, ele é uma coisa que você vai ter pro resto da sua vida. Então, se você não amar com todas as suas forças o que você faz, não vai servir de nada. Você vai se atrasar, né? Então, assim, eu tenho na minha cabeça, cara, eu posso fazer uma faculdade, por exemplo, educação física. Eu posso fazer uma faculdade que, comparando com medicina, né, que inclusive meu irmão faz medicina, vai terminar agora. Minha mãe queria que eu fizesse também, tudo. A medicina pode ganhar mais, realmente. Mas, e eu vou ganhar mais, assim, não financeiramente, né? Mas, assim, eu fiquei pensando, cara, eu tenho que fazer o que minha alma chama, né? Eu acho que, assim, a gente tem que fazer o que incendeia a nossa alma. E se eu for fazer uma medicina da vida, um direito da vida pelas pessoas que querem que eu faça, eu não vou estar fazendo por mim, sim por elas. E eu nasci para ser feliz, né? E também, no meio do esporte, fazer os outros felizes, né? Então, eu tenho muito certo a educação física na minha mente. Mas, primeira opção, continuar no meu profissional e tendo muito certo isso, né? Então, eu acho que essa é a minha missão e eu quero muito passar todo o meu conhecimento para as pessoas. Então, por conta disso, desse meu objetivo, eu planejo fazer a faculdade, né? Mas esse é o meu objetivo para o futuro. E fiquem atentos, porque vai ter muita parceria aí. Fiquem acompanhando qual time que eu vou, né? Então, assim, eu acho que vai dar o que falar. Fala pessoal do No Lance, junto comigo também, Vicky Rashid. Continuando agora, Vicky, comenta pra gente e fala sobre querer apoiar, né, essas meninas que queiram futsal, se aventurar pelos esportes. Eu acho assim, como eu também comecei cedo e eu tive o apoio tanto financeiro como assim emocional, né, das pessoas que eu amo, eu acho que todos deveriam ter. Mas infelizmente, muitas pessoas não têm a oportunidade, né, que eu tive, por exemplo. Né, assim, já teve lugares que eu fui jogar e tinha pessoas financeiramente um pouco inferiores e aí olhavam assim com a cara meio, deve ser patricinha, deve ser chata, não sei o quê. E depois viram que eu era totalmente da galera, então, tipo assim, né? Porque essas pessoas realmente... Pô, eu tô ali com o mesmo objetivo que ela, né? Então, assim, por que não ajudar, né? Porque elas, com certeza, assim, pode ter coisas que querem me ensinar e que eu também quero ensinar elas, né? Então, eu acho assim, quem quiser realmente viver do esporte, eu acho que, primeiro de tudo, você tem que parar e fazer uma reflexão, assim. Cara, é isso que eu quero pra minha vida? Porque se você for fazer meio feito, não faça, né? Porque o que a gente quer assim, são atletas que vivem disso, que dão sua vida a isso, né? A cara tapa pelo esporte. E é o que eu amo todo dia, né? Então, assim, você para e pensa, é isso que eu vou fazer com todo o meu coração? Pois eu vou. É isso que eu realmente quero? Então eu vou embarcar nessa. E comece a ver oportunidades de clubes, né? Se você quiser futebol, comece a ver clubes. Eu moro numa cidade que não tem oportunidade. Vê a possibilidade de você ir a outro estado, fazer teste, né? E realmente priorizar o seu sonho, né? Tem a saudade da família, tem como eu, né? Vivenciar isso, de jogar fora. Vai ser um pouco doloroso, mas eu tô disposta a ir até pra China pra realizar meu sonho, né? Então, assim, eu iria, né? Coração um pouco partido, mas eu iria pra saber que eu ia dar orgulho pra minha família. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, você tem que priorizar o seu sonho. Você tá ali por você. Você pode jogar pela sua família, pelos seus amigos, pessoas que você ama, mas, gente, primeiro de tudo, você tem que estar realizando o seu sonho, né? Às vezes tem gente que quer desde criança ser jogador, pois realize pela sua criança interna e por você, né? E não desista. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Até pra mim, que tenho bastante estrutura financeira, oportunidades, tem horas que é difícil. Nem sempre eu tô motivada. Eu já quis desistir. Já, muitas vezes. Mas, assim, o amor pelo que eu faço não me deixou. E nenhuma das vezes eu sequer falar, eu vou desistir. Não, eu pensei, mas eu não tenho coragem pelo amor que eu tenho, né? Então, assim, vão ter obstáculos, mas eu acho que é isso que vai fazer você pensar se você realmente quer isso. Porque como é que você vai chegar no auge ali se você não passou pelos obstáculos? Se você não passar por dificuldade no começo,
e ao decorrer da caminhada, quando chegar lá no alto, pode ter uma dificuldade pequena e você não vai conseguir aguentar, porque você não foi preparado para isso. Então, eu acho que, assim, com certeza vai ter dificuldade. Mas é você e o tamanho do seu sonho, da sua vontade, que vai te fazer resistir. E falar, eu vou aguentar, porque é isso que faz valer a pena. É como eu falo, né? Já dei bolada, já torci pé, já torci mão, não sei o quê. Passei por falta de aniversário e saí do hospital para poder jogar. Mas eu amo o que eu faço. Então, acho que você, primeiro, tem que ter o amor incondicional pelo que você faz. Então, assim, pessoas que não têm tanta estrutura, procurem outros lugares, né? Veja apoio com pessoas perto, assim, perto de você, que você pode pedir ajuda, né? Eu acho que, assim, você tem que realmente sair pelo mundo até você realizar seu sonho. Mas o importante é não desistir. Vai ser muito difícil, mas se você não desistir, você vai alcançar o que ninguém alcançou, né? Então, eu acho que isso é o fundamental, né? Não desistir. E eu vi que, né, particularmente, o que eu puder fazer, né, passar de conhecimento e tudo, para as pessoas que estão começando, né, também futuramente, se eu vou realmente viver como treinadora, eu vou fazer de tudo para ajudar, né, porque eu sei como é importante você ter o apoio incondicional dessas pessoas. Então, eu acho fundamental isso. E o mais importante é você ter na sua cabeça que desistir não vai ser uma opção. Se você está cansado, tira um dia, tira uma semana, mas não desiste, né? Então, o esporte, ele é muito dolorido às vezes. O esporte, ele é, às vezes, cruel. Faz duvidar da sua capacidade. Tem momentos que você não tá bem, você tem que estar ali pela sua disciplina, pelo seu sonho. Mas é tão gratificante. Ao mesmo tempo que é doloroso, é muito gratificante. Então, assim, o esporte é vida. O esporte já me salvou várias vezes e continua me salvando. E, então, assim, eu queria que, como o esporte me salvou, o esporte salve vocês também, né? Da maneira, eu queria que vocês vissem o esporte como eu vejo. Então, eu acho que esporte é vida e vocês têm que lutar por isso até o fim, se vocês realmente querem. E conto com o meu apoio incondicional, né? Se alguém precisar, eu tô ali por vocês, do esporte, e principalmente do esporte feminino, né? Eu acho que a gente tem que ter essa visibilidade e, principalmente, não desistir. O segredo é esse, gente, não desistir. Tamo junto!